Salve, rapaziada, boa tarde a todos. Quarta-feira, quarta com mais uma partida da Copa do Brasil. As rapidinhas dessa semana falando sobre a Copa de todos, né? Copa que abrange todas as séries do futebol brasileiro, equipes gigantes, equipes com menor poder aquisitivo, todo mundo tem o direito de participar da Copa do Brasil. E hoje o confronto é no Allianz Parque entre Palmeiras e Tombense às 8 horas da noite. Antes de mais nada, aqueles recados de sempre, porém, sempre tenho que falar, é necessário para você não esquecer. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Para não perder nada do R-City. Um videozinho por dia falando sobre Libertadores ou a partida que irá rolar na data que você estiver acompanhando, enfim. Se inscreva no canal, curta também, que ajuda na divulgação, tá? Muito obrigado para quem já é inscrito e seja bem-vindo quem é novo. Palmeiras, atual campeão paulista, todo mundo sabe, Palmeiras virou sobre o Água Santa, perdeu a primeira partida por 2-1. E no Allianz Parque, o mesmo Allianz Parque de hoje, venceu por 4-0, deu um show contra a equipe de Diadema e garantiu seu 25º título paulista. Palmeiras chega com muita moral para essa partida da terceira fase. Partida da terceira fase da Copa do Brasil, porém, para o Palmeiras é a primeira partida. Palmeiras, como está disputando a Libertadores, entra apenas na terceira fase da Copa do Brasil. Já Tombense, adversário de Minas Gerais, entrou na primeira fase, é uma equipe da segunda divisão nacional e vai tentar aí, quem sabe, segurar um empate, pelo menos, contra o Palmeiras para seguir vivo para a partida na casa da Tombense, lá em Minas. E a Tombense não fica para trás, não. O Palmeiras conquistou o título paulista, a Tombense foi campeã do troféu Inconfidência no último dia 1º de abril. É tipo um torneio do interior que tem aqui em São Paulo, é o troféu Inconfidência lá em BH, lá em Minas Gerais, e a Tombense foi campeão, venceu o Vila Nova de Minas Gerais, e garantiu esse título secundário lá no futebol mineiro. Tombense, como eu disse anteriormente, está na Série B do Brasileirão, busca uma melhor colocação na competição nacional. Lembrando, para quem não sabe, ou para quem não lembra, a Tombense quase caiu para a terceira divisão ano passado. Ficou em 15º e, por alguns detalhes, a Tombense acabou se mantendo na Série B e busca, com um elenco mais experiente esse ano, busca se manter ou, quem sabe, brigar ali para tentar um acesso inédito para a Série A do Brasileirão. E o início de temporada da Tombense é um início de temporada de regular para bom. São 14 partidas com 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas apenas. Derrotas essas, por exemplo, contra Atlético Mineiro e América Mineiro, equipes de Série A. Então a Tombense foi uma equipe muito regular no Campeonato Mineiro e nessas partidas de Copa do Brasil, as 2 fases anteriores que a Tombense disputou. Falando sobre essas fases, a Tombense jogou a primeira fase contra o Caucaia, empatou por 0-0, garantiu o empate pelo critério, pela regra da CBF, como a Tombense estava jogando fora de casa, tem a vantagem do empate, empatou e garantiu a classificação. E no segundo jogo, venceu o Retrô por 1-0, aí jogando em casa, e chega na terceira fase para encarar o Palmeiras. E a Tombense chega com uma sequência positiva para a partida de hoje contra o Verdão. São 5 partidas sem derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Então, uma boa sequência, uma sequência que dá moral para a equipe de Minas Gerais, para quem sabe surpreender o Verdão. E o Palmeiras, obviamente, dispensa comentários. Goleou no último domingo, está nas graças da torcida, apesar que um pouquinho antes dessa partida contra o Água Santa já tinha torcedor querendo chiar contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha perdido contra o Bolívar no meio de semana, na estreia da Libertadores, e perdeu a primeira partida da final do Paulistão. Então,
a coisa estava azedando para o Palmeiras, tinha muito torcedor. A torcida do Palmeiras também pega demais no pé, né? Mas já estava começando a pegar no pé do Palmeiras, do elenco palmeirense, mas o Palmeiras conseguiu reverter isso e dentro de campo apresentou um grande resultado, conquistou o título paulista e agora acabou calando a boca dos corneteiros. Para a partida de hoje, 22 mil ingressos, a última prévia eram de 22 mil ingressos vendidos, então casa ali com cerca de 30 mil torcedores para essa partida de Copa do Brasil. Acredito que não terá lotação máxima, mas 30 mil é um número bem provável para esse confronto de terceira fase da Copa do Brasil. E o Palmeiras tem motivos para se preocupar para esse confronto. O Palmeiras tem desfalques confirmados, que é o Rony e o Rafael Veiga. O Veiga ele lesionou a coxa direita na final do Paulistão. Para quem acompanhou, lembra, ele parou 1, 2 vezes. Colocou uma proteção na coxa durante a partida, já dava a entender que o Rafael Veiga estava com algum problema naquela região, até seguiu no jogo, saiu durante o segundo tempo, mas depois que ele foi lá no banco de reservas, conversou com os médicos, ele ficou em campo um bom tempo ainda, porém foi bem no sacrifício mesmo, era porque era um jogo de final, que se fosse um jogo menos importante, o Rafael Veiga certamente teria saído. E vai ficar no estaleiro aí por um tempo, vai ficar no DM. E o Rony fez uma cirurgia para uma correção de uma lesão no antebraço. Então, 2 jogadores importantíssimos para o Palmeiras estão de fora do confronto de hoje. Rony e Veiga. Além deles, desfalques que já estavam fora do Palmeiras há um jogo ou mais, que é o Mike, o Piquerez, o Atuesta e o Bruno Tabata. E além deles, mais um desfalque. Olha quanto desfalque o Palmeiras tem para se estrear na Copa do Brasil. O Arthur, novo reforço do Palmeiras, ele não vai atuar nas partidas de Copa do Brasil, porque ele já jogou pelo RB Bragantino. Então, segundo a regra da Copa do Brasil, ele não pode atuar por outra equipe. E a Tombense vem reforçando seu elenco, o Palmeiras perdendo jogadores, e a Tombense está em um processo de reforçar o elenco, até pensando na Série B do Campeonato Brasileiro também. 4 jogadores foram anunciados recentemente. O mais conhecido, por coincidência, é ex-Palmeiras. O Egídio, ele foi contratado para lateral esquerda, lateral experiente de 36 anos, e provavelmente será relacionado pela primeira vez na partida de hoje. O Egídio certamente estará no banco de reservas da Tombense hoje e pode fazer a sua estreia pela equipe mineira. Além do Egídio, o zagueiro Augusto, o volante Pierre e o Augusto também são... O Augusto eu tô procurando. O zagueiro Augusto e o volante Pierre, né? O Augusto é zagueiro, o Jean é goleiro e o Pierre é volante. São os reforços da Tombense, mas apenas Augusto e Egídio serão relacionados para a partida de hoje. As informações constam que Egídio e Augusto estarão entre os relacionados. Falando sobre a Tombense, o Daniel Amorim vem sendo o principal jogador da equipe, um jogador que a defesa palmeirense deve se atentar muito, foi vice-artilheiro do Campeonato Mineiro, é um centroavante experiente, tem 33 anos de idade, 1,91 m de altura. É um atacante alto, um centroavante alto, marcou 10 gols no Campeonato Mineiro em 13 partidas disputadas. Vive uma boa fase, então requer atenção da defesa palmeirense, principalmente nas bolas aéreas, que ele pode levar muito perigo pela altura, tem um bom posicionamento na área, então o Daniel Amorim é um nome a se atentar bastante à defesa palmeirense. E além do Daniel, a Tombense tem jogadores experientes, né? O Gavião do Carcará, como é chamado a Tombense, tem o Bruno Silva, que é ex-Fluminense, o Fernandão, que é ex-Bahia e ex-Fenerbahçe da Turquia, o Rainer, que é ex-Fluminense, e o Roger Carvalho, ex-Palmeiras. Eles são jogadores mais experientes, mais conhecidos no cenário nacional e estão na Tombense. Como eu disse no início do vídeo, a Tombense vem reforçando seu elenco com jogadores experientes para, quem sabe, ter uma vida mais tranquila nessa Série B e não brigar lá próximo da zona de rebaixamento, assim como brigou ano passado. Tem jogadores aí com
com nome, com experiência, com vivência no futebol. Vamos ver se essa vivência faz a diferença na Série B e na partida de Copa do Brasil, que é o foco do vídeo de hoje. Se o Fernandão é fazedor de gols, mas provavelmente será reserva nesse confronto. Mas o Roger Carvalho é um zagueiro experiente, é titular na equipe da Tombense, então são jogadores aí, velhos conhecidos do futebol nacional, que estarão em campo na partida de hoje. Palmeiras e Tombense nunca se enfrentaram, é o primeiro confronto da história, então obviamente não tem retrospecto, como a gente costuma trazer. A história da partida, essa não tem. É o primeiro jogo entre as equipes, é o início de uma história. Uma nova história será escrita entre Palmeiras e Tombense. E a Tombense, ela busca com essa partida, com essa fase de Copa do Brasil, quem sabe superar a melhor campanha de sua história na competição. O máximo que a Tombense chegou, por coincidência, foi na terceira fase da Copa do Brasil e foi no ano passado. Porém, chegou na terceira fase e foi derrotado pelo Ceará. Perdeu em Minas por 2-0 e perdeu lá no Ceará também por 2-0. Então, a Tombense acabou sofrendo nas mãos do Vozão e caiu na terceira fase da Copa do Brasil e tenta, quem sabe, chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil pela primeira vez, o que seria histórico. Imagina superar o Palmeiras, campeão de tudo atualmente, recentemente. Então, é uma partida de extrema importância para a Tombense, que também está focada no início da Série B, que começa no próximo final de semana. Mas o capítulo dessa quarta é Copa do Brasil. E o Palmeiras, a Tombense lutando para chegar pela primeira vez em oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras já chega para lutar pelo seu 5º título. O Palmeiras é tetracampeão da Copa do Brasil, um dos maiores campeões da competição. Conquistou o título em 98, 2012, 2015 e 2020. Um Palmeiras super campeão aí da Copa do Brasil e busca mais um título. O Abel Ferreira é viciado em ser campeão, então, óbvio, entrará nessa competição com unhas e dentes para tentar conquistar mais um título para a história do Palmeiras e para a sua história no futebol brasileiro, que vem sendo uma das mais bonitas e escritas nos últimos tempos. E o provável Palmeiras é com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Menino, Dudu, Breno Lopes e Hendrick. Palmeiras perde muito nessa criatividade sem o Rafael Veiga e o Arthur, que poderia fazer essa meiuca, também não pode ser relacionado porque já jogou no Bragantino. Então, pelo jeito, sobrará para o Gabriel Menino organizar essa equipe. Perde muito. O Gabriel Menino é um bom jogador, vive uma boa fase, mas não tem a técnica, não tem a qualidade para organizar a equipe, para ser o camisa 10. Então, o Palmeiras talvez dependerá muito das jogadas pelo lado de campo com o Dudu, com o Breno Lopes, que o Hendrick provavelmente será o centroavante, não jogará pelos lados do campo. Então, é uma partida aí que o Palmeiras certamente sofrerá com as jogadas de criação. E a provável escalação da Tombense é com Felipe Garcia, Kevin, Wesley, Roger Carvalho e Emerson. Elton, Matheus Friso, Bruno Silva. E 3 atacantes, Jaderson, Daniel Amorim e Alexandro. O técnico é o Marcelo Chamusca. A Tombense, obviamente, vem em busca de um empate, pelo menos segurar. Não perder para a Tombense já é muito importante, né, no Allianz Parque. Um Allianz Parque que terá público de cerca de 30 mil torcedores. Então, para a Tombense, um empate é ótimo para levar a partida para Minas Gerais, para chegar em Minas vivo. Dependendo de quanto perder no Allianz Parque, a Tombense já dá adeus para a competição. Então, Tombense acredito que venha para o jogo, assim como o Água Santa veio para essa segunda partida de final do Paulistão. Não deu certo para o Água Santa. Quis jogar fechadinho, foi com 3 volantes para o jogo, porém o Palmeiras muito superior, porém o Palmeiras não tinha tantos desfalques igual tem para a partida de hoje. Pode ser que a Tombense venha bem fechada e dê certo, dê resultados, né? Surta efeito, porque o Palmeiras ele perde muito sem o Rafael Veiga dentro de campo e sem o Rony também, obviamente. Então são jogadores que vão fazer muita falta. Vão fazer tanta falta, muita falta, mas eu acho que o Palmeiras segue favorito. A Tombense
Tombense teve poucas derrotas na temporada no Campeonato Mineiro, mas perdeu para equipes de Série A, que foi o Atlético Mineiro, o América Mineiro. Então, acho que a Tombense ela não tem uma equipe que consiga bater de frente contra uma equipe da elite do Campeonato Brasileiro, e principalmente uma equipe da elite como o Palmeiras, que é a melhor equipe do Brasil atualmente, a equipe que joga o melhor futebol atualmente, a equipe mais organizada. Então, mesmo com desfalques, mesmo sofrendo para vencer, eu acredito que não será fácil a partida. O Palmeiras vence contra a Tombense, leva um resultado positivo para decidir lá em Minas Gerais. E mesmo com desfalques, eu acredito no favoritismo do Palmeiras. 1-0 para o Verdão no Allianz Parque. Nenhum placar elástico. A Tombense vai viva para jogar em casa, mas o favorito para a classificação, obviamente, é o Palmeiras. Mas falando desse jogo, eu acredito que o Palmeiras vence por 1-0, vai sentir os desfalques, mas mesmo assim essa equipe do Palmeiras é muito forte e vai levar um resultado positivo para Minas. E a sua opinião? Quanto que você aposta nessa partida entre Palmeiras e Tombense? Comente aqui, quero saber, tá, a sua opinião. Quanto será? Se a Tombense será uma zebra e vencerá o Verdão, até porque o Palmeiras está com desfalques, se torna mais possível uma zebra sem Rafael Veiga e Rony, vamos combinar também. Mas eu não acredito nisso. Se inscreva no canal, curta o conteúdo. Esse é o vídeo de quarta-feira, amanhã tem mais conteúdo aqui no R-City, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!